tem algumas coisas que é a capacidade de ajudar a pessoa quando... Vocês perceberam a fisiologia? Quando ela chegou aqui, não, e ela entrou. E outra, o que é meu papel? Não poderia deixar ela sair pior do que ela entrou. Então, eu preciso ajudá-la. O que eu posso fazer? Isso é chamado abreação, que é quando a pessoa vai para uma cena sem você ter falado exatamente sobre aquilo, a emoção vem muito forte. Sabe quando a pessoa, você não conduziu assim para ser uma emoção tão forte, a emoção forte vem? E aí a pessoa às vezes começa a chorar e não para de chorar, ou ela começa assim. Existem dois tipos. Um tipo é quando vem uma cena e a pessoa emocionalmente fica mais abalada em determinado momento. O segundo tipo é desvio de personalidade. Esse é mais raro de acontecer. Muito, muito raro de acontecer. Vou explicar como lidar com os dois. O que seria o desvio? O desvio seria, um exemplo, é extremamente raro. Mas vamos supor que eu estivesse fazendo exercício com o Ian e do nada a voz do Ian mudasse e eu percebesse que ele está personificando uma outra coisa. O que eu posso fazer para os dois jeitos? O primeiro jeito, que é quando vai para um momento traumático, às vezes a pessoa nem sabe que tem uma cena. Eu pergunto, era dia ou era noite? Você estava sozinha, tinha pessoas próximas. Para que deixe de ser um sentimento e passe a se tornar uma cena. Porque começa não como cena, começa como sentimento. A pessoa, o sentimento vem, não é racional, ela não consegue saber que tem uma cena ali de forma organizada. De repente eu ajudo ela a organizar isso. Passa de ser uma coisa que estava só no meu emocional para se tornar algo que eu possa tangibilizar através de um acontecimento. Isso é importante, você precisa tangibilizar através de um acontecimento para que você possa transformar. Aí o que acontece? Às vezes, eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Às vezes pode ser algo muito desafiador. Então o que eu coloco? Você está segura, tem uma bolha protegendo você. Detalhe, se for desvio de personalidade, você não pode pôr a bolha. Porque aí ele está preso dentro de outra personalidade. Então, você não pode pôr bolha se tem uma personalidade. Se for evento traumático, bolha. Esses dois funcionam, tanto para desvio quanto para evento traumático. Se eu não quisesse continuar trabalhando tanto, só deixar ela bem, qual seria a técnica que eu poderia fazer? Vamos supor que eu não tivesse no momento de intervenção. Isso pode acontecer, já aconteceu. Às vezes, cara, eu não estou nem fazendo intervenção e eu nem tenho tempo. Às vezes eu chego e vou falar um negócio com o Edu, eu falo, Edu, só para te mostrar um negócio, aí do nada ele começa a chorar. E eu não tivesse tempo de trabalhar aquilo, não foi o caso. Mas se eu não tivesse, o que eu faria? Eu só falo, a cena some, foca na sua respiração agora. Pronto. E aí eu vou fazer uma contagem de 1 a 3, você começa a se sentir bem, tranquilo, desperta, alegre. E aí eu termino deixando ela bem. A resposta tá aflorada. Por quê? Porque se ela está conduzindo de uma cena para outra, ela está respondendo ao processo. Ela está sendo conduzida para novos estados de hipnose. Então, eu posso conduzi-lo para um estado de maior recurso. Dica de ouro, para vocês entenderem. Isso daqui, gente, só essa frase, eu sei que tem gente que pagaria caro para sabê-la. Que é, a cena some, foca em sua respiração. Por quê? Porque, imagina, tem treinamentos onde o povo leva a pessoa para a ambulância por não saber o que fazer. E ela simplesmente chegar para a pessoa e falar, a cena some, foque na sua respiração agora. E qual que é a sacada? Você tem que falar com a voz paternal nesse momento. Se você for falando de um jeito muito suave, a pessoa tende a pensar que você não está tendo controle da situação. Nesse momento, é uma voz mais firme mesmo. Olha, foca em mim e fala direto. Teve um treinamento que eu estava, cara, uma pessoa começou a passar mal e estava na cadeira mexendo assim, uma visualização que estava acontecendo. Veio um monte de treinador lá, desesperado, não sabia o que fazia. O cara que estava ministrando o treinamento estava perdido. Aí ele me viu e ele me conhece. Eu vou, Romani, ajuda ele. Aí eu fui lá. Eu falei uma frase e a moça levantou e saiu andando. Que frase eu falei?
A cena some, foca na respiração. O que o pessoal estava tentando fazer? Toma um copo d'água, melhora, calma, fala comigo. E a pessoa estava lá e não parava de chorar e estava desesperada e ninguém estava sabendo o que fazer. Entende? Eles não sabiam que tinha uma cena se passando nela. E ao fazer isso, é tão interessante, eu trato a pessoa com total autonomia. Porque pior ainda é que o que acontece, Jama? Aí junta um monte de gente achando que ela está passando mal e aí mais mal é pá. Então o que acontece? Nesse momento, você tem que chegar como o cara que vai resolver. Você fala, não, licença, eu meio que puxo a pessoa para... Eu falo, vou dar um exemplo aqui, que se fosse com... Vou dar um exemplo com a Martinha, só para ficar mais nada a pegar. Eu falaria assim, ó. A cena some, foca na sua respiração de pé agora e começa a levantar ela. Tipo assim, ela levanta até meio... tipo assim, isso. E começa a fazer assim, na hora que ela olha para mim, isso, 1, 2, 3, a cena some, foca na sua respiração. Isso, está muito bem agora, pronto. Acontece, teve um treinamento que isso aconteceu, a Lorena lembra disso. O cara incorporou um negócio lá no meio, do nada, tipo assim, tava fazendo exercício com a outra, só que eu não tinha sacado, porque eu estava fazendo lá de fora. Aí a menina correu. Romano, não sei o que está acontecendo. Dica de ouro para desvio de personalidade. Essa é forte. Para conseguir trazer a pessoa. Você fala firme o nome da pessoa e fala, ó, comigo agora, e repete quase que em voz impositiva. Em voz impositiva. Por exemplo, se fosse a Sheila, eu falaria, Sheila, olha para mim, Sheila, aqui agora, Sheila vem aqui, Sheila, e eu vou conduzindo ela. E eu vou dando ações para ela fazer. Sheila, dá um passo aqui. Sheila, olha ali. Eu peço para ela fazer coisas falando o nome dela. Eu peço para que ela faça coisas falando o nome dela. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que foi que aconteceu que tipo assim, que mexeu com isso daí meu? Porque isso aí não mexe assim. Isso aí não... Isso é uma coisa que estava esquecida. Assim, não é que estava Estava somatizado. Tá vendo quando você fala assim, ó. Ah, eu não estava conseguindo falar. Isso é o sintoma de um sentimento que não foi resolvido. Deu para entender essa lógica? No seu corpo tem memórias guardadas. Psicologicamente você tem memórias guardadas que geram os seus sentimentos e comportamentos. O ciclo da hipnose transformacional é comunicação, estado, eu vou mostrar ali para vocês, e aí você entra num estado de hipnose transformacional, você se comporta, você tem experiências. As experiências hipnotizam você. Os seus sentimentos e emoções hipnotizam você, tendo você consciência ou não. E ali, se eu tenho sentimentos mal resolvidos, isso daí gera a minha visão de mundo, eu não tenho consciência. Vou dar um exemplo. Isso não é só psicológico como a gente pensa que é. Isso também é fisiológico. Eu vou te dar um exemplo, para ficar mais claro. Tem uma moita aqui assim, e um tigre atrás da moita. Se eu passo perto da moita e o tigre tenta me pegar, o meu corpo reage. E se eu sobreviver àquela cena, eu posso correr, fazer alguma coisa e sobreviver. A próxima vez que eu passar próximo a uma moita, mesmo que não tenha tigre, o meu corpo reage. É o chamado ataque de ansiedade. Quem aqui já teve ataque de ansiedade em algum momento? Isso é o corpo reagindo. É o corpo fisiológico reagindo a algo que serviu como gatilho. Só que às vezes você nem lembra que tinha um tigre. Você fala, que é isso? Foi do nada. Porque moita, eu não tenho medo de moita. Só que o que acontece para o desafio um pouco maior? Porque de repente a pessoa passou perto da moita. Só que na hora que ela passou perto da moita, ela fez assim e olhou para uma galinha. E aí ela pensa que é a galinha. Aí ela começa, sabe, generalizar o negócio de uma forma que deixa de ser só o tigre com a moita. O corpo dela, porque ele quer protegê-la. O seu corpo, o meu corpo, cria memórias. Memórias. Então, entender que todo comportamento tem como base um estado emocional que está sustentando aquilo. Quando eu digo eu não sou capaz, não tem tanto a ver só com capacidade. A capacidade a pessoa consegue aprender, tem muito mais a ver com crença de quem eu sou do que com a minha... Exemplo, você pode falar, eu não sou capaz de fazer 10 flexões. Se eu achar incapaz, só se eu não tiver braço. Eu posso não conseguir fazer ainda se eu não conseguir fazer, mas eu tenho capacidade de aprender. É muito mais a ver a mentalidade por trás do que só a capacidade. Exemplo,
Tem gente, quem aqui fala assim, cara, eu tenho uma autoconfiança muito boa. Se você se considera com autoconfiança muito boa, pode ser que esse te dá um negócio, você pode até errar ali, mas você sabe que você pode fazer melhor da outra vez. Isso aqui é a base. Se você entender isso aqui, você manjou o processo terapêutico. Eu posso fazer isso de diversas formas. Muita gente me pergunta, Romani, qual técnica que você usa para ansiedade? Qual técnica que você usa para perda de peso? Cara, esquece técnica. Pensa nisso daqui, você vai se tornar um terapeuta 1 milhão de vezes melhor. Vamos lá, comunicação. O que é comunicação? 4 pilares da hipnose transformacional da comunicação. O que eu preciso entender disso daqui? Como o ambiente está comunicando com ela? As palmas? Verbal, o que ela fala sobre determinado assunto? Interna, olha que interessante. Para fechar isso bem fechado, eu precisei trabalhar os 4 pilares. Desde ela falar para si mesma, desde ela começar a contar outra história. E aqui, olha que legal isso, gente. Vamos lá, para vocês fecharem esse ciclo. Comunicação, qual história eu conto sobre a minha história? Interna. Verbal, o que eu verbalizo? Eu dou conta, eu não dou conta, eu sou capaz, eu sou incapaz, vai dar certo, vai dar errado. Externo, o que eu crio de gatilho externo? Não verbal, minha fisiologia em relação a... Gera um estado. O seu estado tem a ver com os seus sentimentos, as suas emoções. Isso daqui está interligado. Você quer um exemplo? Ela se comunicou, a fisiologia dela muda. Imediatamente, o estado dela muda. Pode ser um estado de medo, um estado de ansiedade, um estado de alegria, um estado de euforia. Nós entramos em novos estados. Os nossos estados geram, aqui, estado de hipnose, minha realidade construída. Isso daqui, ó, é o estado de hipnose que eu vivo. Esse daqui, estado emocional. Esse aqui é o estado de hipnose que eu estou vivendo. Ele é baseado na minha comunicação, nos meus estados. E não só nisso. Porque o estado de hipnose que eu vivo gera os meus comportamentos. Os meus comportamentos é aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer. É impossível não se comportar. Comportamento. Comportamento, um exemplo. Se eu chego aqui e fico quieto, eu estou me comportando. Mesmo que eu ficar parado sem fazer nada. Eu tenho uma resposta com isso, que são as minhas experiências baseadas nos comportamentos. As experiências hipnotizam. Anota aí, as experiências hipnotizam. Isso daqui é um grande diferencial da hipnose transformacional. Porque enquanto tradicionais estados, é como se fosse um estado induzido. Aqui não, aqui é um estado tão natural, tão de consciência, que eu compreendo que as experiências também fazem parte da hipnose transformacional. Lembra do exemplo que eu dei? De uma pessoa... Quer ver como as experiências hipnotizam? Você tem certeza que você já ouviu histórias do tipo, mas eu vou contar uma do meu avô. Quando eu nasci, meu avô fumava pra caramba, ele falou, cara, eu vou parar de fumar porque o Romani nasceu. Foi uma experiência, hipnotizou ele. Olha que legal, experiências hipnotizam. E aí, as suas experiências geram seu estado de hipnose, que consequentemente gera sua comunicação mais uma vez, e nós vivemos nesse loop. O que você vai fazer como bom terapeuta? Ó, isso daqui, gente, para trazer amadurecimento, eu vou trazer mais clareza, vai ficando cada vez mais claro. Mas, quanto mais você me perguntar, qual técnica eu uso para ajudar alguém com fibromialgia? Cara, é isso daqui, tudo. O que? Ela tem uma comunicação, eu vou identificar a comunicação atual dela. Ela tem um estado, quais os... o que é a pergunta para você identificar o estado? Qual o sentimento que acompanha? Essa é a pergunta de ouro. Vocês viram eu fazendo a pergunta para ela? Como você se sentia? Procura o sentimento, procura a comunicação que ela tem. Você entendeu como mudar o estado de hipnose dela. E aí eu preciso experiências. Eu preciso gerar experiências para ela, para que ela continue sendo hipnotizada pelas próprias experiências. Exemplo, as palmas, comunicação externa.
Essa daqui é a metodologia Romani de intervenção. Qual a lógica que eu tenho na hora de fazer qualquer intervenção? Ó, vou dar um exemplo aqui. Nil, você vai me falar tudo quanto é problema e eu vou te mostrar um exemplo de como tratar independente do problema. A maior parte dos terapeutas, principalmente iniciantes, eles procuram ou um script, que o script acaba... Cara, se fosse só o script, você vai no Google, pega o script e acabou o seu problema. Ou eles procuram a ideia de que, nossa, eu tenho que entender tudo sobre o sintoma. O sintoma é só o sintoma. Eu não preciso ser especialista em problema de falar em público e mesmo assim tratá-lo, porque eu sou especialista nesse ciclo, eu sou especialista no ser humano por trás. Ou fibromialgia, ou vou dar um exemplo. Me fala uma doença qualquer, ou qualquer problema. Me fala uma qualquer, Nilton. Diabetes. Diabetes. Me fala como você se sente em relação a ter diabetes. Pronto. Estou só para entender. Quer dizer que eu vou curar o câncer? Quer dizer que eu vou curar a AIDS? Não. Quer dizer que eu vou deixá-la melhor em relação a... Vocês entenderam? Tem alguns tipos de questões que você vai literalmente transformar tudo. Mas tem questões que não é você que vai tratar aquilo, é o médico, mas você vai deixá-la melhor. Como? Você pergunta como ela se sente. Você começa a prestar atenção na comunicação dela. Ah, eu não estou sendo capaz disso, eu não estou sendo capaz disso, daquilo outro. Eu estou ouvindo, eu tenho uma comunicação, a fisiologia, os pensamentos que ela tem, a história que ela conta sobre a história. E aí eu pergunto para ela, olha que interessante. Me fala um sentimento que acompanha essa questão da diabetes. Culpa. Culpa. Pronto! Eu vou trabalhar ressignificando a culpa. E a culpa, ao ser ressignificada, lembra, ressignificação e clareza. Ressignificação e clareza. Ressignificação, eu trabalho a história para que essa culpa seja ressignificada. Clareza, o que é o outro ponto? Eu vou criar um arsenal maior de recursos para ela lidar com a diabetes. Porque às vezes não é só ressignificar a culpa. Às vezes ela tem que evitar doce, sei lá, eu não preciso ser especialista em diabetes. Eu tenho que entender, ou ela tem que procurar um médico que ela não estava procurando. Então ela vai listar isso como comportamento, eu vou lá no médico. Vocês entenderam a importância de ressignificação e clareza? De listar coisas que ela não está fazendo, que ela pode começar a fazer, e vai fazer ela ter um arsenal maior. Um exemplo. Aqui a Marlene, o que ela pode fazer? Você pode chegar lá na plataforma e assistir o curso de criação de palestras, que pode te ajudar para aumentar o seu know-how sobre. Então, eu listo ações e eu trabalho sentimento. Talvez aquela culpa veio de algo que aconteceu na infância, não sei, não importa. Eu só preciso trabalhar o sentimento e eu preciso trabalhar clareza sobre novos comportamentos. Vocês entenderam o negócio? Como eu vou ressignificar toda aquela culpa, todos aqueles sentimentos, talvez a ansiedade que ele carrega por trás e assim por diante. E ao ressignificar as emoções, organizar, eu vou trabalhar a comunicação dele para estar mais... Ó, exemplo, quem viu a história do Lincoln lá? Um amigo nosso, ele é membro lá do movimento, não sei se alguém já viu. Ele teve um tumor, pensa isso. E... estava diagnosticado e pensou que ia morrer daqui 2 meses e o negócio deu certo para ele. Aí, se alguém tivesse feito um exercício com ele, sei lá, de qualquer terapia que fosse, ia falar, nossa, foi aquele exercício que fez o tumor sumir. Vocês entenderam essa lógica? O que trouxe junto? Isso é essencial. Não é porque... o exercício vai fazer o tumor sumir, mas sim, você pode melhorar o sistema imunológico de uma pessoa. Isso reflete no corpo. Eu garanto para você que o seu corpo cria resposta. Ó, vou te dar exemplos claros. Quem já sentiu dor de cabeça quando está estressado ou alguma coisa acontece? Gente, isso você percebe, até altera o ciclo menstrual de mulheres. Você percebe, e o seu corpo gera respostas. Para você ter noção, já tem evidência. Você consegue fazer uma pessoa ficar alcoolizada sem estar alcoolizada através de técnicas de hipnose.
Você consegue, o seu corpo gera respostas. Estou precisando disso, hein? O seu corpo gera respostas fisiológicas, inclusive de performance. Se tem um bem interessante, jogadores de basquete. Olha, quer um exemplo prático de respostas fisiológicas em esporte? Jogo de 7-1 do Brasil lá contra a Alemanha. Aquilo lá foi psicológico que somatizou no comportamento dele jogando bola. Vocês percebem? O físico de uma pessoa responde muito ao psicológico, não tem jeito. Só que também não é um milagre de começar a nascer braço na pessoa que está sem braço. Isso é importante trazer essa consciência. Agora, exemplo ali, ó. Eu vou trabalhar, se fosse um câncer, eu vou ajudá-lo a construir um estilo de vida mais efetivo para ele, clareza. Eu preciso trabalhar nessa construção do estilo de vida. O que ele quer para a vida dele, vamos entender isso daqui. As coisas que movem ele, eu vou entender o significado, o propósito para ele, os valores dele, o que é importante, ao mesmo tempo, o significado que ele vem dando para a situação, os sentimentos que ele tem em relação à situação para eu ressignificar. Eu posso, inclusive, voltar no momento do diagnóstico e trabalhar um auto-perdão, trabalhar para que ele receba aquilo de forma diferente. Vou trazer aqui alguns conceitos de neurociência para vocês entenderem ainda mais essa questão de memórias do corpo. Tem um paciente chamado HM. Esse paciente, isso aí na década de 50 mais ou menos, ele tinha muitas convulsões, epilepsia, e naquela época não sabia direito como tratar e eles costumavam arrancar partes do cérebro. E eles já tinham arrancado parte do hipocampo e percebeu que algumas pessoas melhoravam um pouco ao arrancar parte do hipocampo. Olha que interessante. Eles arrancaram, não parte, arrancaram todo o hipocampo desse paciente. O problema é, naquela época achava que o hipocampo não servia para nada, que era um negócio que tem dentro do nosso cérebro. E aí eles descobriram a função do hipocampo depois de arrancar o hipocampo inteiro desse cara. Que é onde consolida as nossas memórias. É onde você pega a memória de curto prazo e leva para o longo prazo. Então, para você se lembrar de o que você comeu no almoço, você teve que levar isso para o hipocampo e começar a consolidar. Esse trabalho é feito de forma mais profunda, principalmente durante o sono. Por isso o sono é tão importante, é tão reparador. Ajuda muito na reconsolidação de memórias. Só que ao arrancarem o hipocampo desse paciente que chama HM, o que aconteceu com ele? Ele perdeu a noção de passado e futuro. Olha que incrível isso. Ele perdeu a noção de passado e futuro. Mas como assim ele perdeu a noção de passado e futuro? Uma, ele ia buscar nas memórias dele, não tinha. E ao mesmo tempo, ele ia buscar perspectiva sobre o que ele queria para a vida dele. Como ele vai querer alguma coisa se ele não sabe nem quem ele é? Percebe que o que eu desejo tem a ver com a história que eu conto sobre a minha própria história? Uma coisa que me chamou a atenção foi isso. Ele perdeu a noção de futuro. Ele não tem noção do que ele pode querer para daqui uma hora. Porque ele nem sabe quem ele é. Para que eu deseje... Olha o quanto isso é poderoso, gente. Por que a Nilva comprou esse celular? Porque ela tem noção de quem ela é e ela teve o desejo, em algum momento, de comprar um celular como esse. Se eu não sei o significado de um celular, para que eu vou ter o desejo de comprar um celular? Foi o que aconteceu com ele. Agora, uma coisa que mais me chamou a atenção foi que, peraí, então esse cara, como que ele sobrevive, né? Porque que ele ainda conseguia ter a memória operacional ali, de fazer as coisas do dia a dia. Uma coisa que me chamou muita atenção. Ele começou a fazer pinturas para terapia. O mais incrível é que passou-se o tempo, ele não pintava antes de ter esse problema, não desenhava. Passou-se o tempo e ele começou a desenhar e pintar como alguém profissional em fazer aquilo, mesmo tendo a sensação que ele estava fazendo aquilo pela primeira vez na vida. Vocês entenderam o que isso significa? Quer dizer que o corpo dele, a motricidade dos dedos da mão, consolidou como seria para fazer o desenho. No cérebro, ele não consolidava que ontem ele desenhou. Então, a impressão que ele tinha é o primeiro desenho que eu faço. Mas o corpo é como... Memória muscular. Como se fosse andar de bicicleta.
Exemplo, se você vai andar de bicicleta hoje, você aprendeu aquilo lá. O seu corpo aprendeu. O corpo dele aprendeu como seria desenhar. E o que que isso reflete no processo terapêutico? Mas imagine isso. Se ele ajuda a consolidar memórias, seria melhor para ele ainda, se ele pudesse se lembrar do desenho que ele fez ontem. Mas o que eu estou querendo dizer? Por repetição, o seu corpo guarda memórias. Se eu tenho uma experiência, imagina isso, a pessoa está dirigindo, aí puf, bateu o carro. Você acha que é só psicológico aquilo? Não, o seu corpo consolidou memórias. É importante ter essa consciência. E eu preciso dessensibilizar aquele trauma, não só psicologicamente falando, mas no corpo daquela pessoa.